Olá, eu sou Ana Lúcia Duran, sou fonoaudióloga da Clínica Zambotti Duran e também sou voluntária aqui do Instituto Ela Educadoras do Brasil. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre algo muito importante, que é o desenvolvimento da fala e da linguagem e como a gente pode estimular para que a criança se desenvolva da melhor forma possível. Vocês já ouviram falar sobre os primeiros 1000 dias de vida e de como eles são importantes para o desenvolvimento do ser humano? Os primeiros 1000 dias de vida correspondem ao período desde a concepção, então durante da concepção e toda a gestação até o segundo ano de vida. Então são os primeiros 1000 dias onde as conexões neurológicas acontecem de forma mais rápida e muitas mudanças vão acontecendo na vida da criança em termos de desenvolvimento. O estímulo nesse período é extremamente importante para que a criança possa se desenvolver da melhor maneira possível. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre este período e como a gente pode estimular para que a comunicação, a fala e a linguagem aconteçam da melhor forma possível. Mesmo na barriga, a criança já escuta a voz da mãe e toda a interação que a gente tem conversando, cantando, vai chegar para o bebê. A partir do nascimento, essa conexão é extremamente importante. Cada olhar, cada abraço e cada palavra tem um significado muito importante. É como se a gente estivesse construindo, a comunicação desse indivíduo, como se cada palavra, cada gesto fosse um tijolinho montando uma ponte para o desenvolvimento da comunicação. E quando a gente fala, mas o bebê ele não está entendendo o que a gente está falando, ele pode não estar entendendo, mas ele está ouvindo e ele está aprendendo. É um período extremamente importante para a linguagem receptiva, para adquirir vocabulário, para entender o nome das coisas. Então, é muito importante que desde o primeiro momento onde o bebê está na barriga, que a mãe converse, que cante, que fale. A partir do momento do nascimento, tudo que a gente fala para a criança vai organizando e conectando para que ele vá desenvolvendo habilidades de comunicação. Quanto mais ricas e afetuosas forem as interações com os bebês, com as crianças nessa faixa etária, melhor vai ser o desenvolvimento. Em termos de parâmetros de desenvolvimento, do que a gente espera para este período da vida, entre os 4 e os 6 meses começam os balbucios, que a princípio parece só uma brincadeira com os sons, que eles começam a fazer o bababá, gagá. E é muito importante que nesse período a gente converse bastante com a criança, mostre para ele que existe uma troca de turnos. Então eu falo com você, você vai falar os barulhinhos, contextualize, você está falando isso para a mamãe, olha, você está falando isso para a titia. Então isso vai criando conexões neurológicas, ampliando o vocabulário receptivo, que em algum momento da vida a criança vai começar a se expressar. E esse momento acontece por volta de 1 ano de vida, quando a criança começa a falar as primeiras palavras com função, porque a comunicação tem algo muito importante, ela precisa acontecer com função. Não basta dizer palavras aleatoriamente, as palavras precisam comunicar alguma coisa. Por volta de 1 ano, a criança começa a falar mamãe, papai, não, dá, quer. Aos 2 anos, entre os 18 meses e os 2 anos, esse vocabulário se amplia bastante e começam as pequenas frases. Me dá, esse é meu, quer bola. São exemplos de algumas frases que vão acontecendo neste período. Se isso não acontecer, é o momento de procurar uma orientação, uma ajuda do fonoaudiólogo, que pode orientar a melhor maneira de estimular os aspectos relativos à comunicação. Agora é a parte boa de tudo isso. Como que a gente vai estimular o desenvolvimento dessas habilidades de comunicação? Então, as questões, a afetividade na voz. Eu costumo dizer sempre que bebezês é uma língua que não existe em nenhum lugar do mundo. Então a gente precisa se esforçar para falar corretamente, não mudar as palavras, não falar infantilizado, porque isso realmente não ajuda a criança a se desenvolver. Então falar de forma correta, clara,
uma interação olho no olho, olhando para a criança, mostrando que você está interessado naquilo que ela quer comunicar. Algumas dicas de estimulação. Então, brinquedos. A gente pode brincar com os brinquedos. É importantíssimo que os pais, os cuidadores, os educadores brinquem com a criança, que estejam presentes nessa brincadeira. Até os 2 anos de idade, não é recomendado nenhum uso de tela. Tela zero. Quando eu falo tela, eu digo não só sobre o celular, mas também a televisão, tá? Então, como que a gente pode fazer essa interação da melhor forma possível? Com brinquedos, mostrando, falando sobre as cores, o que você está fazendo, na hora da alimentação, na hora do banho, cantando, contando histórias. Muitas vezes as pessoas pegam um livro de história para contar para a criança e elas começam a ler o livro desta maneira. A gente não conta uma história para crianças dessa faixa etária dessa forma. A gente mostra as ilustrações e vai fazendo descrição das imagens. Isso é muito importante para que a criança comece a entender, associar aquelas imagens às palavras e aos poucos reproduzir essa forma de se comunicar. Quando a gente fala também sobre os brinquedos, não é necessário ter nenhum brinquedo elaborado, nada disso. Às vezes, potes plásticos, caixas, são suficientes para que a gente possa criar uma interação, brincar com a criança, pintar com cores diferentes, fazer tudo muito colorido, brincar de esconde-esconde, sabe? Aquela cadê, achou? Parece uma coisa super boba, né? Que a gente talvez não dê tanta atenção no dia a dia, mas que faz muita diferença nas conexões neurológicas nessa fase da vida. E sempre falando de forma afetuosa. Falar de forma afetuosa não é falar errado, é usar o afeto na nossa entonação de voz. Os primeiros 1000 dias são uma ponte, um presente para toda a vida. Cada canção, cada interação, cada conversa, cada olhar vai fazer conexões neurológicas extremamente importantes e vão ajudar essa criança a crescer de uma forma saudável e criar laços de comunicação efetiva. Hoje era isso que eu queria falar para vocês. Ficam aqui as dicas e eu estou à disposição para qualquer esclarecimento.